Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 12, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são: uma igreja com consciência missionária; segundo, uma igreja com visão transcultural; terceiro, uma igreja que forma discípulos. Nosso texto áureo se encontra em Atos capítulo 11, versículo 20, que diz: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A verdade prática diz que faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. A palavra-chave é missão. Primeiro tópico, uma igreja com consciência missionária. Primeiro subtópico, o evangelho para além da fronteira de Israel. Então Lucas, ele abre essa sessão fazendo referência aos cristãos que foram dispersos pela perseguição que sucedeu ou que aconteceu, que ocorreu por causa de Estevão. Caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Isso aqui está lá em Atos capítulo 11, versículo 19. Então essa passagem ela faz um paralelo com Atos 8, que é o início da perseguição. Atos 8, versículos de 1 a 4. E também Saulo consentiu na morte dele. Saulo está consentindo na morte de Estevão nessa passagem aqui. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Só para você lembrar aqui, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, diz que era para eles ficarem em Jerusalém até que, então existia um momento que eles deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Eles receberam esse poder, eles ficaram em Jerusalém. Aí depois desse poder eles não queriam mais sair de Jerusalém, porque estava gostoso. Então teve que acontecer. Deus teve que suscitar, olha só. Deus teve que suscitar, não foi o diabo. Deus teve que suscitar uma perseguição, uma tribulação, para que eles pudessem se dispersar e cumprir o restante do versículo. Por quê? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aí sim, vocês saiam. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até aos confins da terra. Então, se vocês perceberem aqui, a igreja estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Então, já começou a se cumprir, Atos 1:8 começou a se cumprir aqui. A parte do Pentecoste já havia se cumprido, então agora a parte da dispersão, na verdade, da missão deles, do que eles foram comissionados para fazer, estava começando a se cumprir. Por quê? Porque eles foram para a Judéia e foram para Samaria. Faltou o quê? Faltou os confins da terra. Mas ainda dentro dessa lição nós vamos falar também sobre os confins da terra, como nós vimos lá no nosso texto áureo. Versículo 2: E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens, encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Então eles tiveram que ser dispersados para poder anunciar a palavra, para poder cumprir aquilo que Deus queria que eles fizessem. Então Filipe, por causa da perseguição, levou o evangelho até Samaria. Da mesma forma, esses crentes, esses cristãos que andavam dispersados, também foram perseguidos, levaram o evangelho para além da fronteira de Israel. O segundo subtópico fala sobre cristãos dispersados, mas conscientes da sua missão. Então, após fugirem de uma grande perseguição, não esconderam a sua fé. Onde chegavam, anunciavam a palavra de Deus. Atos 11, 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra. Valdecir, você acabou de falar que eles anunciavam para todo mundo. Sim, é que eu não terminei de ler o versículo aqui, né? Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então eles estavam anunciando a todos os judeus que eles encontravam, a todos que eram da circuncisão, a todos que eles sabiam que tinham conhecimento, que aguardavam o Messias. Então a esses eles estavam anunciando. Mas e quando que vai chegar aos confins da terra? Calma que a gente vai chegar lá ainda. Então cristãos conscientes da sua missão, testemunham de sua fé onde quer que forem, onde quer que vão, onde quer que estiverem. Afinal, nós somos comissionados para isso. Você foi comissionado e eu também fui comissionado para isso. Olha o que diz Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Também Atos 1:8 que nós já citamos aqui, ó. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. O poder é do alto, o poder não é do homem, o poder é do alto, é do Espírito Santo, é diretamente de Deus, que há de vir sobre vós. E aí sim, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então em Jerusalém estava bom, estava gostoso? Estava bom, mas não era para ficar só lá. Era para ser testemunha lá? Sim, mas também tinha que alargar o território, tinha que ir para a Judéia, tinha que ir para Samaria e até chegar nos confins da terra. Então uma igreja consciente da sua tarefa missionária, ela não perde o foco. Ela anuncia o Senhor Jesus em qualquer tempo, em qualquer lugar e também em qualquer circunstância. O terceiro subtópico fala sobre cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Então, dentre esses cristãos, haviam alguns que levaram o evangelho para Antioquia, que é a capital da Síria. Atos capítulo 11, versículo 20, novamente, né? É o nosso textuário. E havia entre eles alguns homens cíprios e sirinenses, perdão, não é o textuário não, né? Os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Havia entre eles alguns homens cíprios e sirenenses, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Então, dentre todos aqueles que foram dispersos, entre eles haviam alguns, pode ver que não cita nome, não cita cargo, não cita função, não cita posição social, não cita nada. Alguns deles, só fala da localização que eles eram cíprios e eram sirenenses. Esses entraram em Antioquia e falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Então aqui tem o início da evangelização também dos gregos. A maioria falava somente para os judeus, mas alguns deles chegaram a falar para os gregos lá em Antioquia. Então esses cristãos comuns foram os fundadores da igreja de Antioquia. Atos capítulo 13, versículos de 1 a 4. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, então ele vai falar agora quem que eram os profetas e doutores. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Menahem, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, olha a igreja de Antioquia. Era uma das mais relevantes e uma das mais importantes do Novo Testamento. Olha só, haviam 5 mestres e doutores nessa igreja. Olha o que o versículo 2 vai dizer aqui, ó. E servindo eles ao Senhor e jejuando, está fora de moda essa palavra, né? Jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me, separai-me, segregai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, de 5 doutores que havia, de 5 mestres que havia, que eles fizeram? Separa 2 para mim e vou enviar esses 2. Eu tenho uma obra para eles específica. Os outros 3 podem permanecer aí na igreja de Antioquia ensinando o povo. Versículo de número 3. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram, enviaram. O Espírito Santo mandou fazer e eles obedeceram. Eles fizeram, eles enviaram, eles separaram e enviaram a Barnabé e a Paulo. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, também não foi o homem que enviou, o homem somente cumpriu aquilo que Deus havia falado. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então esses cristãos, os fundadores da igreja de Antioquia, quem eram eles? Eles eram cristãos anônimos, eles eram cristãos leigos. O que eles não eram? Eles não eram apóstolos, eles não eram diáconos, eles não eram presbíteros. Então não precisa ter uma função eclesiástica, ter um cargo dentro da igreja, ser alguém de nome para poder pregar o evangelho, não precisa. Para poder pregar o evangelho você só precisa ser cristão, você precisa acreditar, ter certeza daquilo que você recebeu, que é a sua salvação através de Jesus Cristo. Contudo, porém, todavia, eles foram usados por Deus, eram simples, eram comuns, mas eles foram usados por Deus para fundar aquele trabalho e eles foram bem-sucedidos. Agora, por que eles foram bem-sucedidos? Porque a mão do Senhor era com eles, conforme Lucas destaca lá em Atos capítulo 11, versículo 21. A mão do Senhor era com eles. Então, quando a mão do Senhor é conosco, com toda certeza nós vamos ter êxito. Então esse era o segredo que fazia toda a diferença. Qual o segredo, Valdecir? A capacitação do Senhor. Então os apóstolos, eles eram extraordinários. Os profetas, eles eram excepcionais. Somente por quê? Porque a mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor estava com os apóstolos. A mão do Senhor estava com os profetas. A mão do Senhor estava com os cristãos.
Então, quando a mão do Senhor está presente, esse é o segredo. Quando a mão do Senhor está sobre nós, este é o segredo do nosso êxodo, da nossa vitória. O resumo desse tópico diz que a igreja de Jerusalém, mesmo dispersada, manteve seu compromisso de anunciar o evangelho com ousadia. O segundo tópico fala sobre uma igreja com visão transcultural. Primeiro subtópico, a cultura grega ou cultura helênica, como conhecemos. A Bíblia nos conta que alguns cristãos tinham sido espalhados pelo mundo e chegaram a Antioquia e falaram aos gregos, conforme nós lemos em Atos capítulo 11, versículo 20. Havia entre eles alguns homens cíprios e sirinenses, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Então esse foi o primeiro momento em que cristãos judeus falaram de Jesus para não judeus, para gentios no caso, né? Então a igreja ela começou a levar a mensagem de Jesus através das fronteiras. Então aqui sim, Atos 1 e 8 está se cumprindo por completo, porque eles ficaram em Jerusalém, eles foram para a Judéia, eles foram para Samaria e agora eles estão chegando aqui nos confins da terra. Então aqui sim está se cumprindo Atos 1 e 8. Então levaram além das fronteiras, chegando a um mundo totalmente diferente, onde as visões eram diferentes, os ensinos eram diferentes, a cultura era diferente, a fé era diferente, porque eles não acreditavam em Deus da mesma forma que os judeus. Eles não faziam parte do povo da promessa como os judeus faziam. Então é diferente. É diferente você falar de Jesus para alguém que está esperando Jesus e falar de Jesus para alguém que nunca ouviu falar de Jesus. É diferente. Então é uma missão completamente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica. Então, se eles não conheciam a fé judaica, eles não podiam utilizar o Antigo Testamento. Olha só o problema, olha a dificuldade. Eu vou usar a Bíblia aqui, o Antigo Testamento, para provar para eles que Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo. Não tem como, não dava. Para eles não dava. Então a ordem de Jesus de pregar o Evangelho a toda criatura, ela começou a se cumprir. Está lá em Marcos 16,15, né? Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Então aqui começava a se cumprir Marcos 16,15, Atos 1 e 8 e Mateus 28, 19 e 20. Segundo subtópico, contextualizando a mensagem. Então nós podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estavam. Lucas nos conta que eles anunciavam o Senhor Jesus. Atos capítulo 11, versículo 20. Então esses cristãos eles estavam pregando para não judeus. Mais uma vez, eles não podiam fazer uso do Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias, porque isso não fazia sentido para aquele público para o qual eles estavam pregando. Então, diferentemente dos judeus e dos samaritanos, que já esperavam o Messias. Então, judeus e samaritanos esperavam o Messias, certo? Atos 2,36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, o Messias. Atos 5,42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos 8,5. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, olha só, Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos 9,22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo, aquele era o esperado por todos eles. Então os gentios eles não tinham essa mesma expectativa, eles não aguardavam o Messias. Assim, eles não mencionaram, os apóstolos, os discípulos, eles não mencionaram costumes judaicos, não, porque isso não fazia parte da cultura dos gentios. Então, em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, que Jesus era o esperado, eles destacavam que ele é quem? Ele é o Senhor, ou seja, eles diziam que eles precisavam deixar os seus falsos deuses e se voltar para o único Deus verdadeiro, que é o Senhor de todos, o Criador de todos e o Salvador de todos. Atos 14,15. E dizendo: Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades, desses deuses, dessas vaidades, ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Atos 26, versículos 18 e 20. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento.
Então, dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem, o evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas. Então, para uma pessoa você fala o evangelho de uma maneira, para outra pessoa você fala o evangelho de outra maneira. Mas o evangelho tem que ser o evangelho, tem que permanecer o evangelho. Não pode ser adulterado. A mensagem da salvação, a mensagem da cruz, não pode ser modificada de forma alguma. Ela tem que ser falada de forma diferente, mas a mensagem tem que ser a mesma, tem que se manter a mesma. O resumo desse tópico diz que cristãos judeus pregaram aos gentios em Antioquia, contextualizando a mensagem sem perder a sua essência. O terceiro tópico fala sobre uma igreja que forma discípulos. Primeiro subtópico, a base do discipulado. Então, ao ser informado que o evangelho havia chegado em Antioquia, Atos capítulo 11, versículo 22, olha o que os apóstolos fizeram. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Quem havia ficado em Jerusalém? Os apóstolos. Todos foram dispersos, menos os apóstolos. Lembra do versículo? Então, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. O que eles fizeram? Enviaram Barnabé a Antioquia. Lembra da igreja de Antioquia que a gente acabou de falar aqui? A igreja que foi fundada por pessoas comuns, pessoas simples? Pois é, então é essa aqui mesmo. Enviaram lá de Jerusalém, os apóstolos mandaram Barnabé até a igreja de Antioquia, porque eles ouviram falar das coisas que a fama dessas coisas chegou até a igreja de Jerusalém. Então, chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva, ele viu uma igreja cheia da graça de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Atos 11, 23. O qual, Barnabé, no caso, quando chegou, viu a graça de Deus e se alegrou, e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Barnabé encorajou aqueles cristãos a continuarem, a permanecerem na fé. Atos 11, 24, porque era homem de bem, está falando de Barnabé aqui, né? Das qualidades de Barnabé aqui, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e também cheio de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, além das pessoas que já estavam ali, por conta da vida de Barnabé, por conta do testemunho de Barnabé, por conta das palavras de Barnabé, muita gente também se uniu ao Senhor, se agregou àquela igreja de Antioquia. Então, logo se percebeu que aquela igreja precisava de mais instrução. Então estava crescendo, os discípulos estavam chegando. Então foi percebido, foi notório que eles precisavam de mais instrução. Ou seja, precisava ser discipulada. Então, dessa forma, Barnabé foi em busca de quem? Do nosso amigo Saulo, que estava afastado lá, que estava lá, tinha voltado para a terra natal dele, para que auxiliasse nessa missão. Atos 11, 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Barnabé foi lá, buscou Saulo, trouxe até a igreja durante um ano inteirinho. Discipularam toda aquela igreja, ou seja, discipularam muita gente, muitos que queriam ser discipulados. Então, esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. Ganhar é necessário? Sim, mas também é necessário ensinar. Então, sem o ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. É necessário evangelização e também discipulado. O segundo subtópico fala sobre denominados de cristãos. Então, os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos, lá em Atos 1,16. Eles foram chamados de crentes, em Atos 2,44. Eles também foram chamados de discípulos, lá em Atos capítulo 6, versículo 1. Foram chamados de santos, em Atos 9,13. Também passaram a ser identificados como aqueles que eram os do caminho, lá em Atos 9,2, 19,9, 22,4, 22,14, entre outros. Agora, em Antioquia, eles são chamados de cristãos, Atos capítulo 11, 26. Então, eles foram chamados irmãos, de crentes, discípulos, santos, os do caminho. Agora, lá em Antioquia, nessa igreja comum, eles foram chamados de quê? De cristãos. O termo cristãos tem o sentido de pessoa de Cristo, ou pequeno Cristo. O terceiro subtópico fala sobre a identidade cristã. Então, o que define um cristão é o que, irmão? É a sua palavra? Não, é a sua vida, é a sua fé e são as suas atitudes. Vida, fé e atitudes. Isso define um cristão. Isso vai mostrar se você é um cristão ou não. Então, acredita-se que o termo cristão tenha sido usado em Antioquia como uma forma de zombaria. Então, como Cristo venceu, morreu, os seus discípulos eles demonstravam um grande entusiasmo e dedicação, então eles foram chamados de cristão como forma de zombaria, segundo alguns estudiosos, dizem dessa forma. Então, o nome cristão ele aparece novamente na Bíblia em outras passagens também.
Ele foi utilizado a princípio como zombaria, mas foi o nome que realmente pegou. Por quê? Porque cristão é discípulo de Cristo, é seguidor de Cristo, é um pequeno Cristo. Nós representamos Cristo aqui na terra. Cristo morreu, ressuscitou, está lá no céu, e através dele, e ele vive através de nós aqui nessa terra. Então ele continua vivo através de nós. Então outros nomes cristão aparecem na Bíblia em outra passagem, Atos 26, 28, por exemplo, dentre tantas outras, tá? E disse Agripa a Paulo: por pouco me persuades a me fazer cristão. Então Paulo estava no julgamento, Agripa estava julgando ele, Paulo estava falando palavras para ele, e ele falou assim: Paulo, por pouco você não consegue me fazer cristão também. Aí Paulo responde para ele: não é por pouco, por muito, importante que você se torne cristão, não importa como, mas que se torne também um seguidor de Cristo. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e também receber a salvação como um presente de Deus, dado através da sua graça, ou seja, do seu favor que nós não merecemos. O resumo desse tópico diz que a igreja investiu no ensino e no discipulado, consolidando a fé e a identidade cristã dos novos convertidos. E a conclusão da nossa lição diz que a providência de Deus faz com que o evangelho chegue por meio da igreja a povos ainda não alcançados. Então é Deus que envia missionários, é Deus que envia pessoas. Os homens simplesmente cumprem a ordem de Deus, colocando essa pessoa, administrando as providências para que as pessoas cheguem até a localização geográfica e preguem o evangelho a toda criatura. Então o destaque aqui é a graça de Deus, que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra. Quem deseja fazer, quem tem vontade, quem tem disponibilidade, quem tem disposição, Deus capacita. Então ninguém vai ter tudo o que precisa para fazer a obra de Deus. Tem gente que está esperando a função, o cargo, o dinheiro, tal, o momento propício. Tem gente que está aguardando ter tudo para depois fazer a obra de Deus. Não, irmão, não é assim que funciona. Ninguém vai ter tudo assim. Agora, se Deus tiver tudo de nós, Ele vai nos habilitar a realizar a sua obra. Por quê? Porque a obra não é minha, a obra não é sua, a obra é dele. Então Ele vai habilitar, Ele vai capacitar, Ele vai preparar. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, as suas finanças. E até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.